A quem eles recorrem, se há farmácia, se há o posto de saúde, se há hospitais, se há curandeiros, ervas medicinais caseiras, se eles tinham lazer, se havia espaços de lazer no bairro, que espaços são esses, como eles ocupavam esses espaços, o que eles pensam sobre a escola, que contribuições eles poderiam dar para mudar as situações que eles apontavam como situações críticas, dificuldades de existência nesse espaço. Então foi um dia inteiro entrevistando todas essas famílias, levantando esses dados, fotografando, anotando comentários, olhares, silêncios, porque às vezes as respostas não vêm através das palavras, vêm através do silêncio ou do não sei. É importante que quem sai a campo fique atento a esses detalhes. Então, para que a gente possa sair a campo, levantar esses dados, é necessário que a escola tenha um mínimo de organização, que ela se prepare para essa saída a campo. A partir desse levantamento de dados, a tabulação e a sistematização desses dados num dossiê. E essa sistematização é feita também com a participação de pais, alunos, professores. O processo é sempre integrando o máximo possível os diferentes segmentos que compõem a comunidade escolar. Dessa sistematização, nós chegamos às situações significativas dessa realidade. E o que são essas situações significativas? São essas situações que condicionam o cotidiano, a existência cotidiana dessas pessoas. A partir dessas situações significativas, nós chegamos às questões geradoras desse contexto. E aí as diferentes áreas do conhecimento, português, matemática, geografia, interpretando essa realidade, interpretando esses dados, chegando a essas questões geradoras, vão buscar no conhecimento historicamente acumulado e fazer o recorte desse conhecimento que vai dar respostas a essas questões geradoras. Então, a definição do conteúdo programático a ser trabalhado se dá a partir dessas questões. Cada área do conhecimento, de maneira interdisciplinar, vai buscar como e o que conteúdos podem permitir, contribuem para explicar essas questões que a realidade apresentou. Eu fui professor de História e Filosofia da Educação durante 22 anos. E durante esses 22 anos fui anotando, como todo professor faz, as coisas mais bonitas que aprende e tal. E nesse percurso todo eu fui anotando definições de educação. Eu sempre fui curioso disso. E eu acho que a definição melhor, não é porque estou falando de Paulo Freire, né? Mas a melhor definição de educação é do Paulo. Quando ele dizia que educar-se é impregnar de sentido cada ato cotidiano. Ele usava até a expressão encharcar. Ele era muito epidérmico, Paulo, né? Encharcar de sentido. Molhar de sentido. Quer dizer, a gente só aprende mesmo quando aquilo que está aprendendo é significativo para a gente. Nós não aprendemos nada que não seja importante para nós. Aí podemos até aprender por imposição, mas nós vamos esquecer. E faz bem esquecer. Faz bem à saúde esquecer coisas ruins que a gente aprende por obrigação, né? Então acho que essa definição para mim me satisfaz muito. Quer dizer, eu me educo apenas no momento que aquilo que eu estou aprendendo, me relacionando, porque os conteúdos não são só curriculares, do saber científico, técnico. Existem conteúdos atitudinais, conteúdos das pessoas, das relações. E Paulo Freire fica muito atento a essa coisa das atitudes. Não é um palmo de conhecimento que me faz diferente. São
atitudes que eu posso ter com os outros, que me faz um ser educado. Não é? Então eu queria partir dessa definição de educação para situar nessa concepção de educação de Paulo Freire como é que ele via o conhecimento. Em primeiro lugar, nós aprendemos ao longo de toda a vida. Isso está claro. Porque no último livro dele, Pedagogia da Autonomia, ele fala que nós somos seres inacabados e por isso que estamos aprendendo sempre. Então nós temos que nos reconhecer como seres inacabados e continuar aprendendo ao longo de toda a vida. É incrível como Paulo realmente dá uma resposta muito atual, porque hoje se fala muito em educação permanente, educação contínua, e é exatamente isso que Paulo Freire tinha como base de sua teoria. Não há tempo próprio para aprender, aprendemos a vida toda. Segundo, aprender não é acumular conhecimentos. E hoje, sobretudo, os conhecimentos são tão voláteis, as informações envelhecem tão rapidamente que não adianta ficar acumulando informações, não é? E dados, datas, fatos, não é? Porque isso vai logo ser superado. Não é? O que não é superado é a nossa capacidade de continuar aprendendo. Por isso que a terceira tese, digamos, de Paulo Freire sobre aprendizagem é que o importante é aprender a pensar e a pensar a realidade, não pensar pensamentos e reproduzir pensamentos. Uma quarta tese é de que decorre de toda a sua obra, da leitura da sua obra, é que é sempre possível aprender, é um sujeito que aprende e não é um coletivo que aprende. Nós aprendemos em contato com o mundo, com o outro, mas é sempre um sujeito que aprende. Daí Paulo se preocupar muito com a identidade na aprendizagem e respeitar a identidade. Uma vez me perguntaram qual era, inclusive, das teses de Paulo Freire a mais importante, que estava ligada ao êxito da obra dele, por que era importante no mundo. Hoje ele está sendo... existem freirianos em 90 países, segundo nossos fichários aqui, nossa Unifreire aqui no Instituto Paulo Freire, nós catalogamos os autores que estudam Paulo Freire. E já conseguimos catalogar 90 países, em 90 países. Por que ele foi importante e atraiu, houve ressonância nesses outros educadores, esse pensamento de Paulo Freire? Justamente porque a teoria dele é uma teoria de respeito do outro. Paulo Freire não... Mesmo a teoria é muito próxima da vida dele também, quer dizer, você tem em Paulo Freire uma coerência absoluta entre a teoria e a prática. Por isso que ele era um ser também que respeitava o outro, que não humilhava o outro, que não estressava o outro. E a sua teoria também é uma teoria que tem um respeito profundo pela identidade do outro. E hoje, nesse momento em que existe tanta dificuldade de diálogo no mundo, né? Porque há guerras, há todo um conflito que está se armando no mundo o tempo todo, parece que estamos sempre querendo encontrar um inimigo e separando o bem do mal. E Paulo Freire nos dá uma teoria que nos orienta, que é a teoria do diálogo, do respeito pelo outro. Então, o aprendiz é um sujeito e tem que ser respeitado na sua própria identidade. Se ele não tem identidade, se não tem autoestima por ele mesmo, dificilmente ele aprende. Então, isso faz parte da teoria do conhecimento dele. E, finalmente, uma última tese. Só aprendemos quando aquilo que estamos aprendendo faz parte do nosso projeto de vida. A relação entre Paulo Freire, vida e conhecimento, em Paulo Freire, é muito importante. Aprendemos, realmente, se a escola, de certa forma, prolonga o meu projeto de vida como estudante, eu consigo
me identificar muito com a escola. A escola consegue ser prazerosa para mim e nesse prazer eu aprendo. Então, se educar é impregnar de sentido na nossa vida, o educador é quem? É o profissional do sentido. Então, uma consequência lógica que eu tiro daí é um profissional que orienta, que ajuda, que nesse mar do conhecimento, porque há espaços de conhecimento hoje múltiplos, a escola é um deles, né? Mas a escola tem um específico. E tem um profissional específico que é um profissional do sentido, que dá sentido, que constrói sentido. Eu tiro isso como uma consequência já estou tirando, claro, continuando um pouco a partir do que Paulo Freire nos legou, tirando consequências do seu pensamento com relação ao professor. Então, é muito mais um animador, é muito mais um organizador da aprendizagem.